oportunidade maravilhosa de estarmos todos juntos aqui essa noite. E nessa sintonia e nessa gratidão, nós rogamos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre querido, as suas imensas bênçãos de paz e de luz, que confortem os nossos corações, que possamos nós estarmos amparados durante todos os momentos em que aqui estivermos, e que possamos sair daqui hoje reconfortados, animados, encorajados, a fim de que na nossa vida somente a paz, a luz e o bem imperem em nossos corações. Que assim seja. E para brilhantar a noite de hoje, nada mais, nada menos que o nosso irmão César vai trazer um tema assaz importante. Buscai e achareis, é isso? Então, com a palavra, nosso querido irmão, pedi e obtereis. Boa noite a todos. Brilhantar uma palavra forte, é um desafio grande para cada um de nós. Mas que a gente possa unir a luz de cada coração aqui presente, para que ela se apresente também a luz magnânima de Jesus, e para que nesse encontro tenhamos nós todos a alegria de compartilhar algumas expressões, alguns pensamentos que nos elevem o espírito, a alma, ao entendimento da grande mensagem do amor de Deus e que Jesus é dele o melhor tradutor. Pedimos que bons espíritos nos iluminem, nos orientem e nos conduzam nesse trabalho, e que junto de todos esses que vos acompanham invisivelmente, mas carinhosamente ao seu lado, presentes aqui nessa sala, possamos nós todos celebrarmos o amor de Deus, a vida, o tempo e esse instante de estarmos aqui. Nós preparamos um trabalho, semana passada, chamada Fé e Coragem. E hoje apresentaremos algo similar, porém com um foco um pouquinho diferente, que é Pedi e Obtereis. No capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai falar um pouquinho sobre a eficácia da prece, sobre o que pedimos, como pedimos, quando pedimos. E será mesmo que Deus não sabe das nossas necessidades? Que não conhece Deus as nossas necessidades? A nossa história? Por que precisamos pedir? Por que precisamos orar rogando por algo? Alguém teria alguma resposta a isso? Porque Deus é todo amor e misericórdia. Deus a todo tempo nos dá o tempo, a todo tempo nos dá o espaço, a vida, o ar que respiramos, o alimento. Deus provê toda a natureza com seu amor. E está o homem e o espírito do homem dentro da natureza em sua marcha evolutiva. E aqui juntos, cada qual com sua luz, mas também cada qual com seu problema, com a sua dor, caminhando lado a lado, um entreajudando o outro. Ora, um está mais forte, estende a mão ao que está mais fraco. Ora, se revezam, e aí o outro é que acolhe, que abraça e que ampara. E aí Deus se faz presente, fazendo valer a lei do amor entre nós mesmos, das experiências que nos habilitam a sermos maiores, que nos habilita a sermos maiores.
Então, vamos falar sobre o capítulo 27 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis. Alguém aqui já alcançou uma graça pedindo, rezando? É tocante quando, muitas vezes na vida, a nossa posição social, a nossa conta no banco, a nossa força física, a nossa beleza, nada disso, muitas vezes, alcança o resultado daquilo que necessitamos. Nada disso sacia a fome do nosso coração, não mata a sede da nossa alma. E tantas vezes buscamos exatamente por essa luz maior, por essa força maior, que vence todas as potências do homem, mas que nos faz voltar à nossa essência divina, Deus. E que nos revela, nesse instante, a grandiosidade, o valor e o quilate da humildade. Jesus é a própria humildade que brilha entre nós. A humildade nos torna grande e a dor nos faz humildes. A dor nos faz dobrar os joelhos, erguer a fronte e rogar ao céu. Em outros momentos, nos distraímos com os prazeres, com as facilidades, com os gozos da vida material, com o tempo que se esvai pela mão feito areia. Mas na hora dura, na hora difícil, na hora em que as nossas potências e as nossas forças todas já não nos sustentam mais, nesse instante, até o ateu se volta para alguma força maior, que ele talvez não nomine como Deus, mas como algo que o suporte, que o sustente. Na nossa caminhada espiritual, há momentos em que percebemos que pedir não é apenas um gesto de súplica, tampouco uma exigência dirigida ao alto. Pedir é um movimento da alma que reconhece a própria pequenez e, ao mesmo tempo, reconhece a grandeza de Deus. É um ato profundamente humano e, por isso mesmo, profundamente divino. Não falamos com Deus com mentiras, ou não devemos falar. Não devemos nos dirigir à causa da vida com quases ou com talvez, com possibilidades. Deus é a nossa essência. Deus é a vida, é a causa da vida. Então, essa reverência, ela tem que ser, antes de tudo, verdadeira. E a humildade, como falávamos antes, não existe só nos folhetins. Ela é uma vibração da alma. Ela é a verdade da nossa essência. É a cor mais pura, é a luz mais pura. Nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente aprende que toda prece sincera é ouvida. O que é sinceridade dentro da gente? É quando repetimos uma prece 1000 vezes, será que ali há intensidade? Interesse a gente sabe que há, mas há entrega, há verdade, há atenção a esse momento? Kardec nos lembra que Deus não precisa que a gente lhe explique o que a gente está sentindo, pois ele conhece nossas necessidades antes mesmo da gente as formular. Mas a prece é o meio pelo qual abrimos caminho para que ele nos ajude, porque a prece reorganiza os pensamentos, disciplina os sentimentos e nos dispõe interiormente à ação do bem. Pedimos luz, mas nos cobrimos com um manto escuro. A luz está aqui fora. Precisamos abrir o caminho para a luz entrar aqui dentro.
Jesus, com sua simplicidade majestosa, com a sua humildade divina, afirmou: pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, se abrirá a vós. Uma frase que se tornou um portal. Não é um prêmio nem um atalho, é uma lei da vida. A vida responde a um movimento que fazemos em direção a ela. Quantas vezes rogamos, pedimos, insistimos em preces, em ladainhas, em oferendas para Deus, para alguma divindade, para algum santo, para algum médium, para algum espírito que venha nos socorrer, e cruzamos os braços na espera da bênção solicitada. Tanta vez fazemos isso. E aqui em Kardec, no Espiritismo, e com Jesus, nós vamos aprendendo que é necessário essa entrega verdadeira a esse diálogo com Deus. É preciso que a gente exista dentro da nossa prece. Que ela não seja apenas uma solicitação mental, um exercício racional, mas que ela seja emocional, que ela seja verdadeira. E aí sim, nós nos tornamos humildes e abrimos o caminho para que a luz divina nos alcance. A prece como ação do pensamento, e Kardec nos dirá nesse capítulo, então, que o pensamento é uma força e a prece é uma das suas expressões mais elevadas. O Emmanuel, sempre preciso, nos vai dizer que orar é acender uma luz de dentro para fora. É deslocar as próprias sombras para que os recursos do alto encontrem espaços em nós. Para Emmanuel, a prece não substitui o trabalho, mas o prepara. Ele diz, a prece é o alicerce, o serviço no bem é a construção. É preciso que haja lugar para essa luz divina adentrar e permanecer em nosso coração. É preciso que nós demos um passo, um querer, um ato de vontade, como bem explica Leon Denis no Problema do Ser, do Destino e da Dor, um capítulo inteiro falando da vontade, dessa virtude que faz valer as outras todas. Recomendamos sempre a leitura de Leon Denis, de Joana de Ângeles, desses espíritos que entendem em si uma grandiosidade e que nos trazem o patrimônio desse conhecimento e dessas descobertas para nos oferecer. Mas é preciso que nós, além do olhar físico, a gente também compreenda e se entregue à mensagem divina com o coração, para que ela tenha sentido na nossa vida. A prece não elimina o trabalho. Antes, ela faz o alicerce para a gente construir a obra da nossa fé. André Luiz, observador da vida espiritual, descreve que toda vez que prestamos culto da prece, nossa mente emite ondas de energia que se estendem como fios luminosos, estabelecendo ligações com os espíritos que nos amam. A prece não sobe aos céus como um bilhetinho. Ela se propaga como vibração, e onde há sintonia, há resposta. É preciso que a gente vibre, e a gente não vibra a nossa prece com os olhos abertos, despertos, com o coração vazio de fé ou de humildade. Na física tradicional, a gente aprende certas coisas, na quântica aprende certas outras, e os sentimentos, eles estão nessa questão emocional, e fazem vibrar daqui ao infinito do cosmos, instantaneamente, o fruto, a vibração do nosso coração.
Então, em todo esse percurso, corações afins, espíritos sintonizados com a mensagem do bem e do amor, estarão recebendo essa vibração, estarão decifrando, decodificando, e também enviando de volta, simultaneamente, os eflúvios de seu amor, tal qual a mensagem do Leon Denis ou da Joana de Ângeles, ou mesmo do nosso amparador. Porque ele, ao nosso lado, tão presente, tão intimamente próximo de nós, encontram barreiras, tantas vezes, criadas por nós mesmos, pelo nosso medo, pela nossa dúvida, pela nossa incerteza, pela nossa pressa, pela nossa angústia. Por isso que a prece deve abrir o caminho para que a luz divina nos alcance. No mundo espiritual, a prece é tratada como uma força viva, criadora, atuante, capaz de alterar estados íntimos, de atrair recursos, de suavizar angústias, de curar regiões psíquicas adoecidas. Que região psíquica podemos falar que esteja adoecida? A angústia, a ansiedade, o medo, a tristeza que não para, que não cessa. Há tanto processo depressivo hoje em dia. Há tanta tristeza guardada, tanta mágoa recolhida. Isso são processos, né? São regiões psíquicas adoecidas e que precisamos encará-las para iluminá-las e vencê-las e transformá-las. E o André Luiz ainda nos afirma, em prece estamos em regime de inspiração. Ou seja, a resposta que tanto buscamos começa primeiro dentro de nós. O que disse Emmanuel há 3 slides atrás? É uma luz que acende de dentro para fora. É a partícula divina de Deus que a gente reencontra no nosso princípio. E ali está toda a fé, toda a força, toda a luz que necessitamos, toda a coragem para despertar a vontade, para nos levar ao trabalho, à ação. Pedir não é exigir, é despertar. Há quem peça reclamando, eu quero, e eu quero agora, e eu quero agora e assim. Há quem peça impondo o tempo, a maneira, o como, o quando. Há quem peça já com uma resposta pronta. Já pede a solução do jeito que imagina. Mas Jesus não prometeu que receberíamos tudo o que pedimos. Prometeu que receberíamos respostas. E a sabedoria divina nunca nos entrega objetos, mas antes nos entrega processos. Nunca nos entrega soluções prontas, mas caminhos. Como é que é o nome desse centro espírita? O que se faz num caminho? A gente pode sentar à beira do caminho, esperando. Diria ao Roberto Carlos, eu não posso mais ficar aqui a esperar, né? Sentado à beira de um caminho que não tem mais fim. Quantas vezes a gente ora, senta e espera? Somente espera. E ainda assim nos consideramos merecedores das graças divinas. Será que Deus nos criou para sermos pedra, inertes, frágeis, perdedores? Será que é isso que a vida e a natureza esperam da gente? Com tanta beleza, com tanta inteligência, com tanta força, com tanto conhecimento que habita e que representa cada um de nós? Quanto podemos, cada um de nós, apenas percebendo a obra divina realizada dentro de cada um de nós? Quanto podemos fazer com as virtudes auridas, adquiridas nas experiências, nas dores vencidas, no tempo que nos formou até aqui?
Quanto podemos nós? Jesus é a nossa meta hoje. E nós podemos chegar lá. Mais do que podemos, devemos chegar lá. Mas Jesus não está lá sem ter caminhado tanto, sem ter vencido dores atrozes, desafios que nenhum de nós e nem toda a humanidade junta suportaria. Mas ele já passou por esse caminho. E ele nos afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso quer dizer essa mensagem. É caminhar. Somos caminhantes. Devemos caminhar. O orgulho, ao seu lado, pede milagres. A humildade pede força. O imediatismo pede que Deus mude o mundo, mude o outro, mude a verdade. O sincero pede coragem para mudar a si próprio. Lá o Leon Denis, como falávamos antes, afirma que a vontade é o poder supremo da alma e que a prece é ao mesmo tempo um impulso da vontade e a sua direção. A prece, ele nos diz, orienta, a vontade executa. E onde essas duas forças se unem, nasce a realização, nasce o milagre. Assim, Deus não nos entrega dádivas embaladas em pacotinhos bonitos com top elegante em cima, mas desperta em nós a potência individual de cada um para conquistar, para merecer aquilo que pede. A prece tem eficácia não por como ela é dita, mas por como ela é sentida. Nós podemos ligar um gravador aqui, um aparelho qualquer, repetindo uma prece à exaustão. Nós podemos nos dar a mão e ficar a noite inteira rezando um Pai Nosso, repetindo uma Ave Maria, um Santo Anjo, ou cada um elaborar a sua prece, e nós ficarmos aqui, parados e apenas pensando. E nós continuaremos aqui, sentado à beira do caminho. Agora, se um de nós fazer vibrar, sentir, com humildade e com verdade essa prece, ela iluminará todos os corações ao redor. Ela trará um bem-estar, uma alegria, um ânimo, uma coragem de viver, de vibrar, de encarar o problema e a sombra. Não há uma fórmula e nem um ritual, mas é preciso que a prece seja verdadeira. E onde há verdade, há vibração. Onde há vibração, falamos antes, ao infinito do cosmos, há sintonia. E onde há sintonia, há resposta. Quando abraçamos alguém com carinho, com saudade, com amor, há todo um halo de vibração que nos envolve, que causa no outro um arrepio, uma sensação gostosa, uma atmosfera benéfica. Quando abraçamos um filho, nosso companheiro, companheira, um amigo, um irmão, esse sentimento faz com que haja vibração. E essa vibração faz com que se expanda essa energia, a qual chamaremos de aura. E a soma de todas as auras aqui chamaremos de egrégora, muitas auras iluminadas, sentindo e vibrando, ao mesmo tempo, numa mesma direção. Assim, se fizermos essa prece, não de mãos dadas, mas de corações dados, isso aqui se tornará uma usina nuclear de tanta potência e de tanta energia, muito mais do que uma usina nuclear. Posto que o amor é a causa da luz. E o Kardec nos fala nesse capítulo ainda que a prece torna o homem melhor. E por que nos torna melhores? Orai e vigiai. Vigiar o quê? Vigiar quem? Nossos pensamentos,
nossos sentimentos? Quanto há de tristeza dominando a nossa alegria? Quanto há de medo se assenhorando da nossa coragem? Quanto há de pensamentos em distúrbio, perdidos, prejudicando o nosso propósito? É a isso que devemos vigiar com atenção. É aquela preguiça, é aquela maldadezinha que vem na cabeça, aquela vontade que não é nossa muitas vezes, de prejudicar o outro, de responder à altura, de ferir. Vigiar a isso. E tão somente em estado de prece, inspirados pela prece, como falou André Luiz há pouco, tão somente nesse estado inspirado de prece é que nós conseguimos elevar o nosso padrão vibratório e afastar essas energias deletérias que tentam se assenhorar do nosso pensamento e do nosso coração. Isso acontece a todo tempo e vai continuar acontecendo. Jesus não é Jesus sem ter vencido esses estágios todos. E a cada um de nós hoje, tanto disso nos é oferecido como cultura, como conhecimento e como saber. Já sabemos disso há muito tempo. Precisamos exercitar isso, praticar isso, trabalhar isso. Deus não muda, mas nós mudamos. E porque mudamos, as coisas ao nosso redor mudam. Buscar, pedir e bater. Essa é a mensagem do Cristo. O Oliver fez a leitura aqui, esse foi o primeiro livro espírita que eu comprei, dá para ver, né? Busca e acharás. Um livro bem antigo e muito lindo. Pequenas mensagens de altíssimo valor. E são asas para o nosso coração, são certezas vividas e experimentadas, trazidas pelo Chico, né, vindas de Emmanuel e do André Luiz. Mas cada um de nós tem um livro inscrito na mente, na história e no coração, de experiências já vividas, de dores vencidas, de graças alcançadas. Jesus usa 3 verbos aqui: pedir, buscar e bater. Verbos porque a vida nos solicita movimento. Que a gente levante do caminho, da pedra, na encosta do caminho, e caminhe. E aí nos fala que pedir é o ato de humildade, de nos tornarmos humildes, de nos reconhecermos menor do que a vida e de que Deus, e nem por isso deixarmos de ser grandes. Alguém diria que Jesus é pequeno? E quem é, de todos os espíritos que temos notícias, o maior e o mais humilde, senão ele? Buscar é o esforço, é a vontade, é o caminhar. E bater é a perseverança, é não pedir, caminhar 2 passos e desistir e pedir ao outro irmão que reze por nós, que caminhe por nós. Emmanuel ainda nos vai dizer que ninguém alcança a paz apenas perguntando pela paz. Assim como ninguém alcança a luz apenas pedindo pela luz. Mas quando pedimos luz, a nossa alma começa a se movimentar para encontrá-la. E é essa movimentação que atrai da vida os recursos de que precisamos. É um movimento. É mais do que o querer. É o fazer ser. E quando será que Deus nos responde? Nas preces que vimos lá no começo, uma impunha um tempo e uma maneira, o outro impunha uma condição, a maneira que isso viria para nós.
ou deveria vir. Porém, Deus responde quando nós compreendemos a nossa dor, o nosso desafio. Quando nós nos apresentamos pequenos, mas confiantes. Quando nós, mesmo entristecidos, levantamos o nosso olhar para a luz e pedimos ajuda desse algo maior, dessa nossa causa de Deus. Quando humildemente nós compreendemos que ali não há castigo, que ali não há maldade, mas que ali há oportunidade de crescimento, de transformação. Nenhum de nós sofre à toa e por erro, por acaso. Toda dor, todo desafio tem um endereço certo, tem um tempo certo. E cada uma delas tem o poder de transformar esse coração num coração melhor, num espírito melhor. Deus responde quando aceitamos esse desafio. Quando mesmo chorando dizemos, vamos em frente, vamos caminhar. Pedimos ajuda, estendemos a mão para quem nos possa puxar. Mas caminhamos. Deus responde quando nos entregamos ao bem, quando trabalhamos, quando mesmo chorando nos apresentamos ao trabalho, quando reconhecemos alguém que chora ou que sofre mais do que a gente. Deus responde quando amadurecemos para receber a graça. E às vezes a resposta é bem diferente do que a gente esperava. Porque ele vê muito mais além do que a gente possa imaginar. Se eu quiser falar com Deus, é uma bela música, uma bela poesia que revela uma verdade muito grande. Tenho que apagar a luz, tenho que ficar a sós, tenho que calar a voz, tenho que subir ao céu sem corda para segurar, tenho que comer o pão que o diabo amassou, tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos dos meus sonhos, tenho que me ver medonho. É uma letra muito bonita, mas que fala exatamente dessa coragem de encarar o desafio. O desafio que se encontra em nós mesmos. André Luiz ainda repete, a resposta divina às vezes vem em forma de silêncio, para que nesse tempo a gente possa escutar o que é verdade em nossa vida. Quem somos? Por que essa situação? Pedir é abrir o coração. Buscar é acender a vontade. Bater é confirmar a fé. A prece liga, sustenta, ilumina e prepara, não como um passe de mágica, mas como uma lei que rege a harmonia entre o pensamento humano e as inteligências do mundo espiritual. Quando o pedido nasce do fundo da alma, movido pelo desejo de crescer, de compreender, de amar, de servir, de suportar, então a vida se move para responder. Sempre de algum modo, em algum tempo, em alguma forma. Mas nós fazemos parte dessa oração, desse pedido, desse processo, inspirado pelo amor maior, iluminados por uma luz maior. A nossa luz, a nossa vontade se põe a trabalho, se põe a caminhar, nos põe a caminhar. Porque Jesus não disse, pedi e talvez recebereis. Ele disse, pedi e obtereis. E a palavra daquele que é caminho, verdade e vida não falha. Apenas se cumpre no tempo certo, mediante a nossa transformação e a ação inteligente das forças espirituais. Bem compreendendo isso, faremos milagres, como Jesus mesmo afirma. Vós sois deuses,
Mas Deus trabalha. Deus trabalha o tempo inteiro. Deus vibra. Deus faz acontecer. Deus cria. Ama, perdoa. O que está escrito mesmo atrás da nossa camiseta? Ama. Vira aí, por favor. Ama, trabalha, espera. Enquanto isso vai perdoando. Enquanto isso vai amando. É simples. É só ler a camiseta do Aloysio ali. E compreender, e praticar. Mas nós somos pequenos deuses em formação. Nós podemos fazer milagres gigantescos, principalmente em transformando a nós mesmos, em nos conhecendo, em nos reconhecendo, em nos tratando, abrindo o espaço no coração para que a luz entre, massacrando as sombras antigas dos remorsos, das tristezas, dos males que tenhamos causado, com o trabalho, com o bem, com a assistência, com o carinho. E ali, nesse espaço, então, descerá a luz divina de Deus, nos fortalecendo, nos tornando hábeis, nos tornando capazes de vencer aquilo que até agora era dor, mas que a partir de agora é trabalho, é um desafio, e que temos a competência para vencer. Porque Deus, além da vida, do tempo, do espaço, da luz, Ele nos permite que a gente crie, que a gente faça acontecer e que a gente mereça as nossas vitórias, as nossas conquistas, que a gente busque para achar, que a gente bata para que se abra, que a gente peça com humildade para nos transformar. Então, irmãos, a prece, a oração, a meditação, é esse caminho aberto a todo tempo para que o diálogo entre o nosso coração e corações maiores, e o coração de Deus, possa se fazer. É preciso, sim, verdade, é preciso vontade, é preciso que a alma se entregue à delicadeza do amor, da confiança em nossa causa primeira. É preciso que haja verdade em nosso olhar, na nossa palavra, e mesmo na nossa prece silenciosa, mas que fala daquilo que anima o nosso coração. Essência, pureza, luz. Que a gente possa entender isso no tempo de caminhar e que possa falar isso ao irmão ao lado que ainda não entendeu o que precisa ouvir. Que essa mensagem não pare no seu coração, mas que dos seus olhos, da sua boca, da sua mão, também alcance outro coração, outra mão, outro ser necessitado dessa informação. A partir de agora, todos nós já sabemos disso. E sabendo disso, seremos cobrados por isso. Ou seremos competentes quanto a isso. Aí vem a prática, aí vem o trabalho. Que Deus permaneça, encontre lugar no seu coração, que essa luz divina não encontre obstáculo na chegada ao teu coração, que te fortaleça, que te anime, que te encoraje e que te faça ser o grande ser ao qual é destinado cada um de vocês. Deus abençoe. A nossa gratidão ao irmão César, que nos trouxe essa palestra maravilhosa a respeito da prece.
mostrando a fundamentação que existe da prece nas nossas vidas. Não nos lembremos apenas da prece nos momentos difíceis, lembremos de Deus e de Jesus em todos os momentos da nossa vida. Nos momentos de alegria, nos momentos de vitória, nos momentos de conquista e nos momentos também das dificuldades, porque Deus é sempre conosco. Mais uma vez, obrigado, César, pelas suas palavras. E eu convido os nossos irmãos nesse momento, aos médiuns, que se coloquem ao longo do corredor aqui à frente. E nesse momento nós passamos ao passe coletivo, aonde estaremos em sintonia com o plano maior, a fim de que possamos nós receber a continuidade do atendimento, porque desde o momento que nós adentramos a casa, nós já estamos recebendo as energias salutares da espiritualidade. Certos de que viemos aqui, cada um de nós, com as nossas necessidades, com as nossas dores, com os nossos anseios, com as nossas rogativas. Sejamos humildes, mas antes de pedirmos a Deus, nosso Pai, para que nos atenda, façamos as pazes com o nosso coração. Façamos as pazes com os nossos vizinhos. Façamos as pazes com os nossos familiares. Peçamos perdão pelos nossos erros, mas também perdoemos os nossos irmãos pelos erros que eles cometeram. Somos todos iguais diante de Deus. Simplifiquemos a vida, retiremos as amarras que nos prendem à infelicidade e ao peso dessa vida. Agradeçamos a Deus e a Jesus este momento, pedindo sempre a sua bênção e que ilumine o nosso coração e a nossa mente, para que ao sairmos daqui nessa noite, saiamos livres, saiamos leves, alegres e com muita fé, sempre ligados através da oração, a fim de que nós possamos ter a certeza da vitória final em nossas vidas. Muita paz, muita luz, sempre com Deus e Jesus em nossas vidas.